Queridos telespectadores da TV Mundo Maior, que alegria estar diante de vocês, para podermos, com esse programa ABC do Espiritismo, estudarmos obras fantásticas legadas pelo nosso querido Hipólito Herón de Nizar Rivaio, conhecido como Allan Kardec. Esse programa é apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. Queridos amigos, nós vamos hoje estudar um capítulo do Evangelho fantástico para as nossas reflexões. Tudo bem, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Cumprimento carinhosamente o nosso telespectador, o nosso ouvinte. Agradeço à TV Mundo Maior pelo espaço que está nos concedendo. Agradeço ao Dr. Adroaldo Modesto Gil, benfeitor da casa, e toda a sua equipe, por mais um dia estar conosco aqui no estúdio, nos intuindo e nos amparando em nossas fragilidades. Hoje, como já foi dito pelo meu pai, veremos o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon. É uma passagem conhecida e muito bonita. Jesus em casa de Zaqueu. Item 4. E tendo entrado em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e vivia nela um homem chamado Zaqueu, e era ele um dos principais entre os publicanos, e pessoa rica, e procurava ver Jesus, para saber quem era, e não o podia conseguir, por causa da muita gente, porque era pequeno de estatura, e correndo adiante, subiu a um sicômoro, para o ver, porque por ali havia de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, levantando os olhos, ali o viu e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, porque importa que fique hoje em tua casa. E desceu ele a toda pressa, e recebeu-o prazeroso. E vendo isto, todos murmuraram, dizendo que tinha ido hospedar-se em casa de um homem pecador. Entretanto, Zaqueu, posto na presença do Senhor, disse-lhe: Senhor, eu estou para dar aos pobres metade dos meus bens, e naquilo em que eu tiver defraudado alguém, pagar-lhe-ei quadruplicado. Sobre o que Jesus lhe disse: Hoje entrou a salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que tinha perecido. Lucas capítulo 19, versículos de 1 a 10. É interessante, não é? Um sicômoro era uma árvore pequena, aquele homem de estatura baixa queria ver Jesus. Aquela multidão, ele era também coletor de impostos. E esse povo, naquela época, eram considerados homens de má índole, porque eles não apenas recolhiam impostos para o governo, eles também recolhiam para eles, se aproveitavam de uma situação para viver diante daquela situação. Tinha uma casa altamente confortável. E Jesus, quando ia passando perto daquela árvore, ele olha e diz: Zaqueu, desça daí. Jesus percebeu o esforço que aquele homem havia feito para vê-lo. Eu ainda hoje estarei na sua casa. E Jesus, então, vai ter as refeições e vai dormir na casa de Zaqueu. Aquilo gerou um burburinho, aquilo gerou um mal-estar, porque muitos que acompanhavam Jesus, que eram pessoas mais simples, diziam: mas como? Jesus vai dormir numa casa rica e de uma pessoa de má índole? E é interessante que quando Jesus entra na casa de Zaqueu, há aquela conversa que Zaqueu diz: Senhor, eu vou devolver para aqueles que eu lesei até 4 vezes o valor.
E Jesus diz: Zaqueu, bem-aventurado sejas tu. Olha que coisa fantástica. Jesus, então, percebendo que Zaqueu havia sido tocado no coração por ter conhecido Jesus. Quantos de nós, antes de conhecermos a doutrina espírita, não fomos Zaqueu? Quantos de nós ainda, na ânsia de ter alguma coisa nos bens materiais, não agimos como Zaqueu? Veja, é uma história para nós trazermos para o íntimo de nosso coração, André, para as nossas reflexões. O que me chama a atenção foi que Zaqueu foi até Jesus. Zaqueu, ele ouvindo as maravilhas em torno do mestre Nazareno, foi. Só que Jesus, na sua época, era uma celebridade. Por onde ele passava, as pessoas o acompanhavam. Os sofredores, os deprimidos, os doentes. E Zaqueu, de pequena estatura física, ele sendo alto já seria difícil ver Jesus, pela multidão. Ele pequeno, um problema agravado. Então o que ele imaginou? Vou subir numa árvore, no sicômoro. De repente Jesus passa e para por ele. E há um dado aqui que me chama a atenção, que poucas vezes os comentaristas do Evangelho, independente da matiz religiosa, comenta: Jesus o chamou pelo nome sem tê-lo visto antes. Chico Xavier fazia isso também, e o meu pai é testemunha viva. Quando a primeira vez o meu pai foi até o Chico com 75 anos de idade, depois de atender pelo menos 500 pessoas no grupo espírita da prece, chamando cada um pelo nome, 75 anos de idade. Ele olha para o meu pai e perguntou: Sérgio, seja bem-vindo. Como é que está a tua mãe, Dona Maria da Glória? Como é que está o seu pai, o senhor José? Como é que está fulano, ciclano, beltrano? Chamando pelo nome, dando o sobrenome e o apelido da pessoa. Então Jesus parou diante de Zaqueu e o chamou pelo nome. Como Chico Xavier também tinha essa potencialidade. É verdade. É interessante, não é? Isso, logicamente, Jesus disse a Pedro: podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Chico Xavier foi uma réplica viva de tudo aquilo que Jesus vivenciou no seu tempo. Chico foi um verdadeiro cristão. Foi a maior antena parabólica mediúnica que nós tivemos no seio da Terra. Aqui nós não vamos incluir Jesus, porque Jesus é o co-criador do nosso planeta, juntamente com Deus, o nosso Criador. Então Chico foi aquele que mais desempenhou pelas suas faculdades medianímicas, seja para o contato com os espíritos, seja para a mediunidade anímica do seu próprio espírito. Quantas curas Chico não realizou? Nós que tivemos a oportunidade de frequentar Uberaba, já com Chico contando, como diz o André, com 75 anos de idade, nós ouvíamos proezas de pessoas que testemunhavam. Interessante que há relatos, e muitos, Chico nem foi visitar a pessoa diante do corpo. Quantas pessoas que contam que pensou no Chico, à noite sonhou com o Chico, pediu ajuda para o Chico, para uma determinada doença, e no dia seguinte a pessoa estava curada. Lógico que aqueles que não acreditam ou que zombam, talvez não tenham uma ideia dessa grandeza, mas quando nós passamos a constatar cientificamente, aí logicamente tudo muda de figura, né, André Luiz? Sem dúvida. O Chico ele é muito maior do que podemos falar dele, não há palavras. Interessante, o Chico
família pobre, o espiritismo, uma doutrina pequena a nível do mundo, e é a segunda personalidade mais biografada do mundo, só perdendo para nosso Senhor Jesus Cristo. É verdade. Então nós percebemos isso, né, André? Chico Xavier, ele transcende a normalidade. Chico Xavier é um homem comum? Não, em absoluto. Ah, mas outro dia uma pessoa me disse, vocês falam isso porque vocês acompanharam Chico Xavier. Eu digo, não. Eu falo isso por base científica. E a pessoa perguntou, mas por quê? Eu falo, agora vamos relembrar aquela situação vivida por Chico Xavier diante de Paul Hildes, que era o dirigente da NASA no campo científico daquela época, quando eles começaram a estudar a máquina Kircher. Então vieram para o Brasil, estudaram de 15 a 20 mil pessoas, entre elas o Chico. Paul Hilder era casado com uma brasileira, ele veio para o Brasil pessoalmente para fazer a pesquisa. O tempo nosso é curto, resumindo, descobriu que dessas 15 a 20 mil pessoas, a aura, quando a pessoa está bem, ela gira em torno de 15 a 20 centímetros do nosso corpo, aquela vibração positiva. E quando foram estudar o Chico, descobriram que a aura dele era 10 metros de circunferência. Paul Hilder não acreditou no que ele estava vendo. Ele diz, esse homem não é comum. Olha que coisa interessante, André. E agora, em setembro, foi lançado em Portugal mais um livro falando do Chico, Chico Xavier, Uma Gota de Amor, e será lançado aqui no Brasil no dia 2 de abril, dia do seu aniversário. É um livro em parceria minha com o meu pai, mas a grande parte do livro é a convivência que o meu pai teve com este extraordinário homem, e uma das histórias contadas lá é essa da primeira visita que o meu pai fez ao Chico. Então, mais um livro em tributo a Chico Xavier. André, passa para o nosso telespectador o nosso telefone, o nosso WhatsApp, para ele receber e como funciona mensagens. É uma lista de transmissão. Então você manda o seu nome, sua cidade e gratuitamente enviaremos 2, 3 mensagens por dia. Nossas novidades, frases, pensamentos, que muito colaborará com o seu dia a dia. O nosso número é 19 997 782794. Queridos amigos, vamos para um pequeno intervalo com o programa ABC do Espiritismo. Não saia daí, já retornaremos. Queridos amigos, que alegria, queridos telespectadores da TV Mundo Maior, já retornamos com o programa ABC do Espiritismo. Estamos falando de uma temática muito bacana, que é comentários no Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo-nos conforto, alegria, relembrando passagens, relembrando casos, relembrando parábolas contadas por Nosso Senhor e mensagens também inseridas por Allan Kardec do plano espiritual dos benfeitores amigos que foram escrevendo. Hoje nós vamos estudar o que, André Luiz? Vimos no primeiro bloco Jesus em casa de Zaqueu e veremos agora parábola do mal rico. Também no capítulo 16, servir a Deus e a Mamon. Esta passagem está no Evangelho de Lucas. Item 5. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de holanda e que todos os dias se banqueteava esplendidamente. Havia também um pobre mendigo, por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à sua porta e que desejava fartar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhes dava, e os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Ora sucedeu morrer este mendigo, que foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado no inferno. E quando ele estava nos tormentos, levantando os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E gritando ele, disse: Pai Abraão,
compadece-te de mim, e manda cá, Lázaro, para que molhe em água a ponta do meu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou atormentado nesta chama. E Abraão lhe respondeu: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e de que Lázaro não teve senão males. Por isso está ele agora consolado, e tu em tormentas. E demais, que entre vós está firmado um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para cá. E disse o rico: Pois eu te rogo, pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, e não suceda venham também eles parar a este lugar de tormentos. E Abraão lhe disse: Eles lá têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse, pois, o rico: Não, pai Abraão, mas se for a eles algum dos mortos, hão de fazer penitência. Abraão, porém, lhe respondeu: Se eles não dão ouvidos a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite algum dos mortos. Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31. Parábola do mal rico. Lázaro, o mendigo, e este homem que vivia numa casa palaciana, tendo do bom e do melhor, ele vivia o oposto da matéria. Enquanto um tinha tudo, o outro não tinha nada. E Lázaro ainda tinha úlceras, chagas, dores físicas, ausência de alimentos, de medicamentos, de roupas adequadas para o calor, para o frio, falta de banho, de higiene. Imagina, se o mendigo de hoje passa o que passa, imaginemos nós o mendigo de 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás. E fato é que a única certeza que temos é a da morte física. Vai chegar para todos nós, é questão de dias, semanas, anos ou décadas. A morte é a única realidade que nós temos como certeza absoluta. E ali desencarnou Lázaro. Só que Lázaro, ele foi uma pessoa que, apesar de passar muitas dificuldades materialmente, não era revoltado com a sua situação, era uma pessoa do bem. Quando algo lhe vinha em sua direção materialmente, ele dividia com o cãozinho que lhe acompanhava, ele dividia com os outros que moravam na rua também. Sempre foi um coração piedoso, virtuoso, e chegando no mundo espiritual, recolheu os frutos de seu esforço e de sua dedicação. Este homem rico, que vivia na abundância, lembrando que o problema não é o dinheiro e nem a posição social, e sim como o utilizamos, era avarento, guardava só para si, não se preocupava se tinha alguém passando fome, necessidade, precisando de algo. E quando ele morreu, ele foi para um lugar de sofrimento, não porque ele foi rico. Lembremos, a pessoa foi pobre, vai para o céu, a pessoa foi rica, vai para o inferno. Não. O céu e o inferno é conforme o que a pessoa foi em vida, independente se foi rico, se foi pobre, isso não muda. E aí percebemos que ele foi para um lugar de sofrimento pela forma com que ele agiu a vida toda. E ele pede para Abraão auxílio, e vem Abraão e Lázaro. E primeiro ele já fica revoltado, porque Lázaro era o mendigo, ele era o nobre, e Lázaro está numa posição melhor do que a dele. E ele pede ajuda a Abraão. E Abraão diz assim: meu filho, você teve uma vida farta, você não se privou de nada, as pessoas batiam na porta da tua casa, você preferia dar comida para o cachorro do que para dar para os famintos. Você mesmo criou essa situação que hoje está passando. Interessante notar, eu me lembro de uma história que eu ouvi do o gigante deitado, Jerônimo de Mendonça, numa de suas palestras, quando ele estava em nossos meios, que foi em Itatiba, ele contava a história de uma
professora de evangelização numa casa espírita. Ela tinha uma filha de 5 anos que a acompanhava. E naquele sábado de manhã, estavam a mãe, a filha e a família toda irradiante, porque eles iriam receber alguns parentes. E é interessante notar que a mãe preparou um material para os alunos dizendo sobre a mentira. E ela queria pegar um exemplo da natureza, e ela foi buscar uma zebra. E ela então dizia para as crianças: olha, vocês sabem porque a zebra é toda listadinha de branco e preto? E as crianças dizem: não, professor, por quê? Ah, porque no reino dos animais, esse animal mentiu para Deus. Então Deus coloriu eles de branco e preto. Da onde se vê, eles estão sendo vistos coloridos dessa maneira. Cometeram um erro para com a lei da natureza. Ela tentou mostrar que Deus pune todas as vezes que a gente erra. Chegando em casa, ela nem havia preparado o almoço, porque ela queria fazer uns quitutes para os familiares. Pensou, e ela estava fazendo um bolo, um belo de um bolo. E quando o bolo estava pronto, ela desenformou o bolo, e aí tocou a campainha. A mãe e a filha saíram. Era um mendigo, um morador de rua, mal trajado, com uma aparência horrível. E ele então perguntou: minha irmã, tem alguma coisa para me comer? Estou faminto. Aquela moça, querendo se livrar daquele homem, disse a ele: não, eu não tenho nada hoje. Hoje eu não tenho nada, passa outro dia. Aquela menina de 5 anos, atenta às coisas, como toda criança, juntou na saia da mãe e começou a puxar e diz: mamãe, mamãe, cadê aquele bolo, mamãe? Deu um pedaço de bolo para ele. A mãe olhou para a filha de maneira irritada, porque queria cortar o bolo quando chegasse os seus parentes. E aquele homem disse: eu gosto tanto de bolo, obrigado, minha filha. A mãe foi, cortou um pedaço, estava muito brava, revoltada. A criança tentou argumentar e ela disse assim: depois a gente conversa. A mãe cortou um pedaço de bolo, pôs ali no guardanapo e a menina diz assim: mamãe, deixa eu levar até o portão. Levou, entregou na mão daquele homem. Aquele homem deu um sorriso e diz: minha filha, que Jesus te abençoe por esse gesto caritativo. Foi embora. Interessante que quando a menina percebeu que a mãe estava brava, quando a mãe ia começar a falar, a menina diz: mamãe, mamãe. A mãe parou. Ela queria saber o que a menina tinha para falar. Eu fiquei tão preocupada, mamãe. E a mãe olhou para ela e disse: por que, minha filha? Ela diz: ah, mamãe, hoje você contou na evangelização uma história tão bonita e eu fiquei me imaginando ver você toda listadinha de branco e preto. Desarmou aquela mãe. E realmente somos assim. Realmente agimos dessa maneira. E no final da história, narrada pelo evangelista, o homem queria retornar para a antiga casa. Então pergunta se poderia, seja ele, seja Lázaro, seja algum espírito, retornar para a antiga casa e mostrar que a vida continua. E aí foi dito que não, que olha, se eles não acreditam no que estão vendo, como você próprio não acreditou, não será um ressuscitado que por si só fará este papel, cada um segundo as suas obras. Ô André, então fala um pouquinho das nossas redes sociais, a minha e a sua. Já estamos no final do nosso programa. Para facilitar para os amigos da TV, estamos colocando a minha rede social do meu pai, o Instagram e o Facebook. Então aqui você pode acompanhar o nosso perfil, nos seguir,
ver as atividades do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, e sem falar que é sempre muito bom termos novos amigos em nossas redes sociais. Queridos amigos, nosso tempo passa muito rápido. Estamos encerrando esse programa ABC do Espiritismo, que vai ao ar toda semana pela nossa querida TV Mundo Maior. Um beijo carinhoso pela sua audiência e até o próximo programa. Até o próximo programa.